Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril. Vamos estudar a palavra de Deus? Ontem nós estudamos sobre temam a Deus, né? Nós vimos aí que o temor, ele se refere à reverência, o respeito, a lealdade, rendição à vontade de Deus, né? E nós devemos centrar a nossa fé em Deus e não em nós mesmos, né? Devemos confiar nele. E hoje nós vamos estudar, o título da lição é temer e obedecer a Deus. Então, o que esse temer tem a ver com a obediência a Deus? Então, nós vamos estudar isso hoje, irmão. Esse temer a Deus, né, temor do Senhor, está ligado com a palavra de Deus, né, e com sua lei. Então, tem a ver também com a obediência a Deus, não é isso? Bom, a lição pede para a gente meditar em alguns textos, Deuteronômio 6, verso 2, Salmo 119, verso 73 e 74, Eclesiastes, que nós lemos até ontem, 12, verso 13 e 14, né? O que esses textos aí nos mostram, qual é o resultado de temer a Deus, né? E depois vocês dão uma meditada nesses textos aí, mas as passagens, elas revelam aí que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito, como nós falamos, né? Referente aí e reverente, respeito reverente, né? Que nos leva aí à obediência a Deus. E aí o apelo que é feito lá em Efésios 2, verso 8 a 10, depois vocês podem ler lá também, meditar, é um apelo urgente do céu e é que os salvos pela graça sejam o quê? Obedientes aos mandamentos divinos. Bom, a graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não da nossa responsabilidade da obediência à lei. Então, muitas pessoas entendem que elas estão vivendo hoje na graça e que a lei de Deus foi abolida, lá a lei dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. E, na verdade, a Bíblia em nenhum momento diz isso. As pessoas acabam interpretando que agora estão vivendo na graça e que a lei foi abolida. Mas, na verdade, a Bíblia não relata isso, entendeu? Então, a graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,5, ele fala assim, por meio dele viemos a receber a graça. Por meio de quem? De Cristo, através do sacrifício dele, na cruz do Calvário, seu sangue derramado, nós recebemos a graça. E essa graça é imerecida, nós não merecemos essa graça, mas Cristo substituiu e você morreu na cruz por mim e por você. E essa graça é dada de graça para você. Basta que você aceite Jesus na sua vida. E aí ele continua, e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, a partir do momento que você aceita Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus na tua vida, você automaticamente vai ser obediente pela fé que você tem em Cristo Jesus, a partir do momento que você aceita Ele na sua vida. E aí, como eu falei, há pessoas que tem a estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade da obediência. E na verdade não é isso, né? Em nenhum momento a graça vai invalidar a lei ou invalida a lei ou vem dizendo isso na palavra de Deus. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalista e declaram: tudo o que quero é Jesus. A pergunta é, que Jesus? Um Jesus criado por mim ou um Jesus da Escritura? São perguntas que fazem a gente refletir. Cristo nunca nos faz minimizar sua lei, que é a transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu plano de salvação para o mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada.
ele é o cumprimento da doutrina. O apelo final aí do livro de Apocalipse, ele diz que é para que aceitemos mediante a fé em Jesus a plenitude do que ele oferece. Chama-nos a temer a Deus, temor demonstrado pela fé em seu poder redentor, para nos capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Então, irmãos, se a gente parar para refletir um pouco e olhar lá os 10 mandamentos, né, que muitas pessoas, infelizmente, né, não seguem, porque acham que agora estão vivendo na graça e a lei foi abolida. E se a gente parar para pensar, na verdade, se hoje eu vivo pela graça, então eu posso fazer tudo que de errado, né? Eu posso cobiçar, eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar. É isso? Viver na graça que você está me falando é isso. Eu vou abolir a lei, então eu posso fazer tudo que a lei diz que eu não posso fazer, que me instrui para não fazer, para eu poder fazer. Então pensa se isso tem sentido, né, para você. E a lei, em nenhum momento, ela foi abolida. Então, pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Cristo, a graça é imerecida, é dada a você. E aí, por meio dessa graça, por meio da fé que você tem em Cristo Jesus, você vai obedecer a lei. Não por uma obrigação, não por um dever, mas porque você ama, né, a Cristo. E pela fé você vai fazer isso, você vai ser obediente a Deus. É isso? Lá em Mateus 10, 28, vem dizendo assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que essa passagem quer dizer para a gente? Hoje você vive no temor do Senhor, você é reverente, você respeita, você é leal e você tem você se rende aí à vontade de Deus. O centro da sua vida é Deus e não você mesmo. Esse é o temor do Senhor. Se você vive assim, por mais que um dia você venha a falecer, né? Quando Cristo voltar, Ele vai vir resgatar os seus verdadeiros adoradores. E você, com certeza, se você viveu no temor do Senhor, você vai estar na primeira ressurreição para a vida. Agora, se você hoje não teme o Senhor, com certeza você vai estar na segunda ressurreição para a morte eterna. É isso que esse texto quer dizer para mim e para você. Que você reflita sobre isso, que você viva no temor do Senhor, que Deus hoje te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Deus te abençoe. É meu desejo, minha oração. Amém.